Amém, meus irmãos? Boa noite. Graça e paz, podem estar sentados. Vocês estão bem? Estão bem? Que bom, graças a Deus. Alimentados, com um cafezinho para deixar acordado. Que o Senhor possa te abençoar. Você que está aqui hoje nos visitando, primeira ou segunda ou terceira vez, sejam bem-vindos. Que o Senhor possa falar ao teu coração, ministrar a sua vida, e que você possa sair daqui dizendo o que você ouviu o Senhor falar. Amém? As crianças estarão indo para o seu tempo de culto ao Senhor também, para a salinha, e os pais podem ficar aqui dentro, tá bom, irmãos? Amém? Glória a Deus. Que bom. Irmãos, nós estamos hoje terminando a série Andando nos Passos de Jesus. Você foi abençoado com as ministrações que foram pregadas, ensinadas aqui? Nós fomos abençoados pelo Senhor, pela palavra dele, e ouvimos de verdade características, formas e como devemos imitar a Cristo, andar como ele, viver como ele, não ser simplesmente uma cópia, mas ser de verdade idêntico a Cristo. Nós sabemos que somos pecadores e dificilmente seremos 100%, dificilmente mesmo. Mas o nosso alvo é prosseguir, seguir os passos dele e ser parecido com ele, ser cópias dele, mas não cópias baratas, não uma joia folheada a ouro, mas ser uma joia de verdade. Não ser gente folheada a Jesus, mas ser de verdade como Jesus, viver como ele, andar como ele. Nós, quando decidimos pregar sobre as séries na igreja, o nosso desejo é de verdade que isso seja didático, inspirador, mas que nos leve a dar respostas concretas com a vida inteira àquilo que Deus está falando conosco. Deus fala, irmãos, e nós obedecemos. Tinha uma brincadeira, não é tão antiga, mas sempre repetia: tudo que o mestre mandar, faremos todos. Ainda bem que teve a galera mais novinha aqui que falou, mas isso ficou da brincadeira o que mais ficava guardado no meu coração. Só que quando eu conhecia Jesus, todas as vezes que eu li alguma coisa que era uma ordem, um mandamento, e eu repetia isso no meu coração: tudo que o mestre mandar, eu tenho que fazer. Tudo que o mestre mandar, faremos todos. Então, o nosso desejo deve ser realmente fazer o que Jesus manda, fazer o que Jesus nos ordena. E hoje, terminando, espero que você tenha uma resposta até o final do que você vai fazer e vai dar ao Senhor, mas é o custo e a recompensa de andar como Jesus. O custo e a recompensa. Quando nós conhecemos a Cristo, dependendo de que tipo de mensagem que você ouviu, talvez você possa pensar que Jesus tenha obrigações de melhorar a sua vida nos aspectos financeiros, familiar, de patrimônio, e não em si pensar sobre o custo de ser um discípulo de Jesus. Eu tive muitas discussões e brigas, no bom sentido da conversa, com pessoas que às vezes convidavam outros para a igreja ou para um culto de libertação e não convidavam para Jesus. E era sempre com alguma promessa, e às vezes eu não conseguia, acabei falando, diante até da pessoa que estava sendo evangelizado, de que às vezes: vamos para Jesus, tua vida vai mudar, vamos para Jesus, porque a tua família vai ser melhor, vamos para Jesus, que ele pode te dar um bom trabalho, que ele pode te dar um bom emprego, vamos para Jesus, que ele pode te curar. Uma vez eu olhei e falei assim: e se não fizer isso? Você está prometendo para ele um negócio que de repente não vai acontecer. Era um morador de rua, com a perna aberta, uma ferida enorme, e eu olhei depois, conversando com essa pessoa, e disse: sabia que ele pode ir para Jesus e amputarem a perna dele? E aí? Que Deus falso é esse que mentiu para ele? Sabia que tem gente que vai a Jesus e perde casa, perde amigos, perde um monte de coisas? A gente não pode enganar as pessoas com uma promessa sem custo nenhum. Alguns vêm para Jesus e perdem tudo. E aí? Como que fica essas pregações, essas mensagens, dizendo que
Andar com Jesus, você pode ter muitos benefícios. Os benefícios nós vamos ver no final. Mas a gente precisa ter essa mentalidade. Com certeza você começou a se lembrar agora de várias mensagens, de várias pregações, em que foi prometido várias coisas para as pessoas entregarem a vida a Jesus, e nada disso aconteceu. Eu já recebi profecias, revelações, de que eu ia ter muito patrimônio e abençoar muita gente com esses patrimônios. Eu tenho um carro velhinho, de 2005. Abençoou um monte de gente, dando carona, levando, emprestando, né? Abençoou. Mas, irmão, não tem casa até hoje, não. E eu recebi promessas que eu teria. Só que eu não estou nem aí para isso. Porque as recompensas que foram me dadas são tão grandes, tão poderosas, e têm um efeito eterno, que eu estou satisfeito com isso. E não é comodismo. Quando a gente vem a Jesus e entendemos que precisamos andar com Ele, nós precisamos levar em conta que existe um custo, que existe um preço, que vai nos custar alguma coisa. E se eu tenho vivido como um cristão sem levar isso em conta, eu corro o risco de a qualquer momento abandonar Cristo, porque Ele não me deu o que eu achei que Ele deveria me dar. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Versículo 23 até o versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Nós estamos inseridos, irmãos, numa realidade cultural de imitações. Essa é uma realidade hoje em dia. Nós sempre estamos querendo imitar alguém ou alguma coisa. Mas você já reparou que de vez em quando algumas imitações só mostram que é uma coisa falsificada? Que não é a cópia exata? Pessoas imitando artistas, pessoas imitando meme que de repente viralizou, e você olha para lá e vê que é uma cópia falsificada e de que aquilo não é verdadeiro. Nós sabemos que quando compramos um tênis barato, falsificado, só na primeira chuva, às vezes, já vai identificar que ele não é um tênis original. Na primeira, eu não sei você, mas eu já passei por isso algumas vezes. 4 irmãos dentro de uma casa, e comprar tênis para todo mundo não era fácil. E de algumas vezes a gente usar alguns tênis falsificados, e onde eu morava não tinha asfalto, e a gente precisava colocar uma sacola no pé nos dias de chuva e sair. Se você não passou por isso, tu já é abençoado. E aí amarrava a sacolinha e chegava na estrada. Era até engraçado, na estrada Araquã, eu não vou denunciar o endereço, porque tem outras pessoas aqui que fizeram isso também. E chegava na estrada Araquã e você via um monte de sacolinha, uma atrás da outra assim, porque as pessoas abandonavam suas sacolas ali e iam com seus tênis limpos. Aí eu criei trauma de tênis branco, porque era impossível permanecer branco, porque a gente sempre pegava algumas chuvas e isso acontecia. Mas o mais engraçado era que depois de sair, de ir para o bar e pegar chuva, e você não está nem aí para nada, e voltar, no retorno a gente encontrava solas de tênis e algumas partes de cima do tênis também no meio do caminho. Porque não aguentava uma chuva, e era novo, zerado. E a gente sabia que uma imitação barata não dura muito tempo. Nós conhecemos e reconhecemos
muitas vezes, o que é uma imitação barata. Nós sabemos que custa pouco, mas também sabemos que não vale nada. Essa é a realidade de imitações baratas. A gente sabe que custa pouco, que você não paga tanto, mas não tem como querer que seja algo original, porque também não vale nada. Nós precisamos ter esse cuidado e olhar para essa realidade, porque a palavra de Deus nos confronta a termos uma fé como ouro maciço, não simplesmente como uma imitação de ouro, não como algo folheado a ouro. O Evangelho não traz isso para a gente. A realidade de caminhar com Cristo é que não podemos ter uma vida folheada a Jesus. Ou somos iguais, parecidos a Ele, vivendo como Ele, ou só realmente somos uma cópia barata de quem Ele é. E se você sair daqui, porque agora tu não pode fazer isso, e olhar o seu Instagram e buscar pregadores, pessoas, influencers que estão aí às vezes falando de Cristo, procurando de forma funda, você vai ver que às vezes é uma cópia barata. Você vai ver que é só folheado a Jesus, mas não tem Jesus, Evangelho de forma profunda na vida. Nós precisamos olhar para Jesus e olhar para as implicações das suas palavras aqui que acabamos de ler, porque ele está falando de algo sério. E nós precisamos entender Cristo como o Senhor de nossas vidas. Temos que entender Cristo como aquele que tem o primeiro lugar em nossas vidas. Nós não podemos sair por aí simplesmente falar que servimos a Ele, mas quando somos confrontados por Ele no nosso dia a dia, nós fugimos de perto, porque sabemos que vai custar muito caro andar perto dele. Nós olhamos para essas palavras, irmãos, e durante a nossa caminhada como cristãos, eu estou lendo um texto que confrontou muito o meu coração. Já preguei sobre eles várias e várias vezes, essa é mais uma, mas o Senhor falou de forma tão profunda mais uma vez no meu coração, e a impressão que me dá e que eu tenho pela convivência com muitas pessoas que, ao usarmos esse texto, elas querem estar longe dessa realidade. Você vai entender, porque até o final eu acho que tu vai se sentir um pouco assim. É aquele sentimento de que alguns, quando você diz para eles renunciarem, abandonarem, deixarem as suas vidas, deixar de amar as suas vidas, muitas vezes o sentimento que eu tinha era de pessoas agarradas numa grade, você puxando pela cintura, mesmo eles sabendo que vão estar em segurança e tudo, eles não conseguem largar a vida, porque eles têm um medo do que Jesus vai fazer com a vida deles. E aí, de forma desesperada estão agarrados na vida, como se tivesse agarrado numa cela, com Jesus tentando trazer para a liberdade, mas não querendo abandonar, porque aquele lugar já é confortável, já é um lugar conhecido, e a gente tem dificuldade de largar a nossa vida, para viver a vida de Deus e aquilo que Ele tem para todos nós. Quando nós olhamos para o texto, irmão, no capítulo 9, Jesus está com os seus discípulos e está com uma multidão ouvindo, com várias pessoas escutando. E ele está aqui deixando bem claro uma coisa para todos eles. Ele define aqui como serão as pessoas que vão andar com ele dali para frente. Ele está deixando claro para eles a exigência de um discípulo, para ser um discípulo dele. A exigência para andar com ele. As implicações de andar com ele. E o que vai custar para todos aqueles que respondem isso? Existe aqui de verdade uma exigência radical, e é uma exigência da cruz, de uma cruz que nós somos convidados a carregar, a levar, e essa cruz é um instrumento de morte. Nós, quando olhamos e pensamos em cruz, nós sempre associamos hoje em dia a um pingente, a algo legal, a algo bonito, mas para os ouvintes dessa palavra, para eles era instrumento de morte. Só que para nós hoje também tem o mesmo significado. Tem o mesmo significado. Jesus se vira para a multidão e para nós também e diz isso para eles: se alguém quiser,
se alguém deseja, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, essa declaração aqui, todas elas, é como um golpe, é como um soco no nosso cristianismo confortável. É como um soco na boca do estômago, ou no queixo, e que você sente. Mas aqui é um soco na realidade do cristianismo confortável que nós temos, que nós olhamos, que nós vemos. E Jesus aqui não está pegando leve. Vocês querem andar comigo mesmo? Querem viver comigo? Querem ser meus discípulos? Chega perto. E aí um socão na boca do estômago dizendo, se você quiser mesmo, entenda a implicação disso. Pense bem. E a primeira coisa que ele diz é, negue a si mesmo. Ele não está dizendo aqui, negue coisas a si mesmo. Negue o chocolate, abra mão disso. Negue o tênis de 3 mil reais. Negue o carro que tu tanto deseja. O que tu vai negar essa noite aqui para Jesus? É a vida, meu irmão. Não são coisas. Aqui é negue a si mesmo. É uma negação do eu. É uma resolução, não uma resolução de ano novo, mas é uma resolução da negação do próprio eu. É uma decisão séria de renúncia, que significa a renúncia da nossa autonomia. É a renúncia e uma abdicação do direito de governar a própria vida. É deixar de ser dono do próprio nariz. É deixar de andar do jeito que quer. Você está num ato de deposição do seu eu, arrancando ele do trono, dos seus desejos, ambições, autorrealização, dos teus planos. Você tira tudo do trono e quem fica lá é Cristo reinando e governando e você fora. Muitas pessoas evangélicas no nosso Brasil, se tivessem escutado algo como isso, não teriam tomado a decisão de seguir Jesus. Não teriam. Algumas foram com medo da morte, do juízo final e do inferno. Algumas começaram a andar com Jesus por causa das promessas que foram feitas. Você encontra pessoas afastadas do evangelho no meio da rua e pergunta para eles o que é o evangelho, eles não conseguem dizer, mas eles contam suas experiências na igreja. E aí quando você diz, eu desviei porque Jesus não me deu emprego, eu desviei porque minha família não melhorou, eu desviei porque o meu filho não se converteu, eu desviei por isso e por isso. E aí eu sempre digo, irmão, você desviou da igreja, não de Jesus, porque provavelmente você não o conheceu. Ele diz, negue a si mesmo. Talvez você entrou aqui com planos, projetos, planejou um monte de coisas, já criou coisas, está com desejo de iniciar a sua segunda-feira com mais coisas na sua agenda, colocando o domingo, o dia do Senhor, como algo opcional na sua agenda como cristão, podendo incluir nele trabalho, e aqui eu não estou falando quem trabalha em empresa por escala, que é assim que funciona e não tem como mudar, mas eu estou dizendo quando nós tomamos de forma deliberada a decisão de abandonar a escola dominical, abandonar o culto, abandonar a oração, abandonar o grupo pequeno, abandonar a Bíblia, abandonar a vida devocional, porque vamos incluindo um monte de coisas na nossa agenda que deixa Jesus como opcional, segundo plano. Se der, a gente vai. Se for possível, eu vou fazer. E aí eu tenho um monte de justificativas para não estar com ele, envolvido nas coisas dele, no reino dele. A palavra para todos nós que temos os nossos planejamentos, nossa vida aqui é negue a si mesmo.
quer andar nos passos dele, pisar nas pegadas dele, viver como ele, renuncia hoje mesmo à sua autonomia. Pega o seu, entre aspas, direito de governar a sua vida, o seu chamado livre-arbítrio, e está na hora de você renunciar hoje. E perdê-lo, se um dia você teve. Suas autorrealizações, seu planejamento empresarial, seu desejo de conquistar, de fazer mais dinheiro, é verdade. Se quiser seguir a Jesus de fato, você vai sair no prejuízo de vez em quando. Meus irmãos, eu perdi a conta, não sei se Michele contou, porque a única coisa que eu não posso esquecer, é o dia que eu me casei com ela, e o aniversário dela. O restante de dia, de data, de coisa, eu posso esquecer tudo. Misturar aniversário dos filhos, de tudo. Só isso que eu não posso esquecer. Mas eu já perdi a conta de quantas coisas eu já criei para ganhar dinheiro. Sério, irmãos? E eu já trabalhei com tudo, já fiz um monte de coisas. E muitas vezes, pior que eu sou trouxa. Algumas coisas eu já sei que é só uma questão de tempo para ele falar assim, pode largar. Legal, bacana. Ó, tu tem uma ideia top, hein, meu filho? Pode largar. Pode abandonar. Você só está preenchendo o tempo que é meu com mais alguma coisa. Senhor, mas para melhorar minha finança, para ganhar mais um pouco de dinheiro, estou deixando faltar alguma coisa? Aí o que eu faço? Pego meus projetinhos e amasso, jogo fora e vamos embora. Mas de vez em quando eu vou lá e, Senhor, agora esse aqui o Senhor vai abençoar. E aí eu sou convidado a abandonar o governo da minha vida, abandonar um monte de coisa. E o convite é, se queremos andar com ele, a primeira coisa que ele diz para todos nós e para aquele povo que ele diz, negue a si mesmo. Se você está se sentindo desconfortável, ainda bem, porque você é um cristão. Então o Espírito Santo já está te mostrando algumas coisas que você precisa largar mesmo. Abandonar mesmo. É o convite dele. Mas eu estava controlando minha vida inteira. O convite hoje é você abandonar. Se você fosse bom em governar a sua vida, você não precisava de Jesus na cruz morto e ele ressuscitar. Porque nós somos bons nisso. A segunda coisa que ele diz e ordena é: tome a sua cruz diariamente. A gente pode olhar para a cruz e achar algo bonitinho, botar num colar, criarmos um pingente legal. Só que para essas pessoas que estavam ouvindo isso daqui, cruz para eles é um instrumento de tortura, vergonha e morte. De exposição. Quem carregava uma cruz era um defunto ambulante. Já estava morto. Jesus, quando leva a sua cruz para a crucificação, era ali um defunto ambulante. Era uma questão de tempo para ele já estar morto. A informação que era passada para todos que estivessem olhando já está sentenciado e esse daqui é um homem morto. É uma mulher morta. Jesus diz para abraçar a cruz todos os dias. A morte do nosso orgulho, a nossa independência, e é para abraçar a vontade dele, abandonar os desejos antigos e crucificar tudo isso. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente, em Gálatas 2:20, que é viver na prática de uma vida crucificada. Estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu sou um homem morto. O convite de Cristo é: pegue o seu instrumento de morte e todos os dias você vai morrer um pouquinho. Enquanto você caminha em direção à eternidade, haverá morte sobre nossas vidas todos os dias, cada dia um pouquinho. Eu não fico muito preocupado com, às vezes, algumas coisas que eu fiz hoje e que eu não gostei, porque eu sei que vai estar morta amanhã. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. O
convite dele é para tomarmos essa cruz e andarmos com ele. Não tem como a gente caminhar com Cristo, viver com ele, vivendo uma vida paralela e independente, sem marcas de morte em nós, sem peso numa cruz no ombro. Porque a única forma de você morrer para os seus desejos, para o seu pecado, a única forma de você ser morto não é melhorando a vida um pouquinho. Não serão os vídeos de autoajuda, não será uma terapia, não será um bom conselho de um amigo. Não, não. É uma cruz que precisamos. Se eu fujo dessa realidade e não quero viver nessa realidade, eu estou vivendo a realidade de um discípulo passivo. Mas discipulado é um movimento contínuo. É um movimento de caminhar, de coisas novas. E o convite dele é tocarmos a nossa agenda pela agenda dele e andar nos caminhos dele. É andar nos seus passos. É se submeter à sua direção. É obedecer o seu comando. Não importa o lugar que ele vai nos conduzir. É abandono e morte. É abandono e morte. Talvez você já planejou a sua vida até os seus 60 anos. E não acho errado, não. Você criar um planejamento, falar, bom, quando eu tiver com meus 70 anos, eu vou estar nas Maldivas, curtindo a praia. Quando eu tiver com meus 60 anos, eu vou pegar um avião e vou desaparecer no mundo. Vou desligar minhas redes sociais e tudo. Eu quero viver num lugar tranquilo e abençoado, sem perturbação. Legal. A grande questão é se Deus se meter em nosso planejamento, se a gente vai deixar ou não. Talvez você planejou a sua vida financeira para comprar uma casa, comprar um carro, e assim, eu estou trabalhando igual um condenado, porque quando eu tiver com 50 anos, eu já quero estar vivendo daquilo que eu juntei, daquilo que eu fiz, do que eu coloquei lá. E se ele chegar até você e falar assim, preciso do teu dinheiro. Para quê, Senhor? Eu vou fazer no Natal um banquete, vou gastar ele todinho com os pobres. Que desperdício, Senhor. Isso daqui é para o meu futuro. E aí? Se ele pedir essas coisas, se ele quiser nos levar para um lugar não tão confortável, se ele quiser dirigir as nossas vidas para um lugar que não queremos ir, nós iremos. Só quem vive de forma paralela, agradando a carne, o seu coração e a sua vida, consegue dizer, eu vou fazer da minha vida o que eu quero. Mas isso é um divórcio com a realidade do que é um discípulo diante de Jesus. E é uma negação do seu próprio eu e viver debaixo do comando do mestre. Do mestre. Eu estou acostumado a ouvir, e tem diminuído, testemunho de pessoas que Deus pediu a vida inteira. E eles entregaram. E foram abençoados por causa dessas decisões. De pessoas que abandonaram as suas vidas e foram seguir a Jesus. Abandonaram os seus desejos de carreira e foram seguir Jesus. E caminharam com Jesus. Não conseguiram realizar os seus sonhos, seus projetos, não juntaram dinheiro, não têm patrimônio e estão por aí. De médicos com consultórios que Jesus disse, quero você em tal lugar. E abandonaram tudo, seus clientes, seu consultório, e foram viver no meio de índios. Jovens que estavam com todo o seu planejamento de faculdade, largaram tudo, foram para um seminário, estão servindo hoje em lugares extremos. Seus pais ficaram malucos. Alguns que eram próximos chamaram a gente de irresponsável, mas foram seguir Jesus. Como que está a tua agenda? Como que está o teu planejamento de vida? Como que está a tua vida cristã? Cabe uma cruz aí?
Cabe uma cruz na tua realidade diária? Está disposto a morrer de verdade? Eu não imaginava que um dia alguém ia me perguntar isso de forma séria. Eu passei por uma entrevista antes de fazer todo um processo, na época, que era o meu desejo de trabalhar na área do norte da África, especificamente no Sudão, com o contrabando de Bíblias. Aí o italiano começou a me fazer umas perguntas. Você está disposto a ir para esses lugares e morrer? Eu, claro que eu estou. Claro que eu estou. Quero morrer por Jesus. E eu vou, e tá. Aí ele tinha algumas marcas de bala na barriga, a perna toda arrebentada, por causa de cobra que picou e quase perdeu a perna. E ele começou a me mostrar algumas fotos e dizer algumas coisas. E eu falei, morte de verdade, né? É morte de verdade, né? Porque todo mundo imagina que vai, mas vai voltar. E vai contar, até me prenderam, até fizeram isso, mas eu voltei. Estou aqui dando testemunho para vocês. Irmãos, a maioria vai e não volta para dar testemunho. E aí eu entendi isso e ele falou, nessa época, ele falando assim, o convite de Cristo não é para alguns, é para todos morrerem. Todos morrerem. E é por isso que ele deu de presente, o presente para os novos na caminhada é uma cruz. Para que pessoas sejam mortas. A gente pode olhar para isso, irmãos, e achar assim, mas pastor, você pode ter feito isso. Quantas vezes nós já escutamos, mas vocês são especiais, vocês fizeram isso, vocês largaram a sua vida e tal. Michele queria ser militar. Sonhava com isso. Eu queria ser bombeiro. Sonhava com isso. Abandonamos. Mas, irmão, isso não faz da gente especial, porque o convite de abandonar a vida é para todos os crentes. Então, se temos poucos de verdade à disposição para fazer o que Jesus fala, renunciar o que ele mandar, isso é um problema nosso. Isso é um problema real nosso. A gente olha para a realidade do convite da cruz e a gente pode achar que não é tão lógico, mas existe uma lógica na cruz. E existe nela uma segurança para a nossa vida. Existe uma lógica nesse convite para negar a si mesmo. E isso é uma proteção para nós. Como que isso é uma proteção? Jesus ele explica aqui essa lógica na exigência radical dele. Ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O que significa salvar a sua vida nesse contexto aqui, irmãos? Significa agarrar-se a ela. Salvar a sua vida aqui significa protegê-la, promovê-la, viver no conforto, para a segurança das suas ambições com as coisas desse mundo. Nós vivemos olhando para algo como isso, e se eu não estivesse lendo na Bíblia que isso é um convite de Jesus, e estivesse falando isso de mim mesmo, com certeza vocês iriam olhar para mim, e de repente aqui, numa reunião de grupo pequeno, você falar, não concordo muito com isso daí não. E mesmo usando a Bíblia, tem gente que acha que isso daqui é algo que você deve ou não concordar. Só que o que ele está dizendo para essas pessoas que querem salvar a sua vida, estão agarrados à sua vida, estão tentando proteger a sua vida, o que ele está dizendo para eles é, abandone. Porque não existe proteção nenhuma em tentar salvar a vida, em segurar a vida. Essa tentativa desesperada da nossa alma de autopreservação, de autocuidado, é irônica para Jesus, porque o caminho certo é perder. O caminho de tentar fazer isso é perder a alma. É perder a alma. Quantas pessoas nós já vimos se perderem porque agarraram suas vidas, protegeram suas vidas de Jesus. Quantos filhos perdidos porque pais tentaram proteger os seus filhos de Jesus?
Meu irmão, gosta de orar por crianças. Se tu me vê botando a mão na cabeça do teu filho, eu estou orando para Deus usar ele e enviar ele. Aí se tu quiser ir lá e fazer oração contrária, Senhor, eu desfaço a oração do pastor Alex, é contigo mesmo. Mas eu estou orando, Senhor, faça dessa criança um instrumento para a tua glória. Use, chame. Aqui está uma pessoa, Senhor. Então, pequenininha, o Senhor já pode começar a investir desde cedo. Eu faço isso pelos meus também, tá? Antes deles nascerem. Desde a barriga. E agora também. Tem aquelas maluquices de pai e mãe de orar com o filho está dormindo, né? E às vezes a gente faz esse negócio também. Acordado, dormindo. Eu quero que meus filhos sejam um instrumento na mão de Deus. Não quero que eles venham se perder. Mas quantas vezes nós vemos isso acontecer? Não quero meu filho envolvido com isso, não quero meu filho envolvido com a missão, eu quero que meu filho termine a faculdade, que meu filho faça a sua pós-graduação, e aí se ele quiser ser pastor, ser um líder, ser um evangelista, aí depois de tudo isso ele pode ser. Eu vi um monte deles se tornarem tudo o que os pais sonharam. Mas irmãos, aqui em Campo Grande, eu sou daqui de Campo Grande, eu encontro com um monte deles longe de Jesus. Um monte deles que os pais protegeram da voz de Deus, da renúncia, da possibilidade de Jesus falar, largue tua faculdade. Seria um tiro no coração dos pais. E quando eu estou orando e a gente ora para Deus chamar as crianças e falar com elas, está essa expectativa dentro também. Para Deus falar com nossos filhos. Para eles abandonarem o que não vai dar futuro para ele. Olha que interessante, meu irmão. Às vezes a profissão dele não vai dar futuro nenhum para ele. Mesmo que ele seja o mais bem-sucedido, o mais rico, mas pode ser o mais perdido. E eu não estou dizendo que quem estuda se perde não, tá, irmão? Eu estou dizendo quando o nosso coração vai para longe, ao ponto da gente querer proteger tudo dele. Em contraste aqui, perder a vida por minha causa, pela causa dele, é o resultado prático do negar a si mesmo. É a entrega voluntária e alegre de toda a nossa vida. Eu te entrego tudo, Senhor, de verdade, não só cantando. Eu entrego meus planos, Senhor, está aqui, ó. Eu escrevi tudo aqui, Senhor, está aqui meus planos. Rasgue os meus planos. A gente faz ao contrário, né? Final de ano, a gente faz nossos planos e fala o quê? Está aqui meus planos, Senhor, abençoe-os. Alguns estão aí, vão me levar para longe do Senhor, mas abençoa. Se eu puder aí dar uma moral, pastor, tem como ungir não? Para de repente ficar mais selado? Não, o convite aqui é, tem um plano que tu fez no final do ano passado? E orou de repente na virada do ano? Coloque eles agora diante de Deus, para que Ele possa rasgar, quebrar, destruir, ou então reajustar, porque de repente não está tudo errado, mas ele reajustar algumas coisas. No tempo que tu está planejando para o futuro, entregue-os na mão de Cristo. Esse, irmãos, é o custo de segui-lo, é o custo de andar com Ele, mas é fazer isso por amor a Ele, é um ato de entrega, é um culto de renúncias, de entrega a Ele. E isso para o mundo e para muitos crentes é loucura. Mas esse é o único caminho para a verdadeira salvação, para a verdadeira vida com Deus. E é o que Ele planejou para a gente, está escrito. Renuncie, negue-se, abandone, tome a sua cruz. E aí, perdendo a sua vida para mim, você se salva. É estranho ouvir isso, mas é bem verdade, irmãos, que nós relutamos com Cristo. Não nos entregamos, não nos rendemos, a gente não se dobra, a gente reluta. É melhor ir embora do que ceder para Ele. É melhor ficar frio espiritualmente do que ter uma vida plena na sua presença. É melhor permanecer com os recursos protegidos do que entregar para Ele, para a glória do nome dEle. É melhor deixar os nossos filhos longe desse tipo de coisas, ou então de lugares que ele possa ouvir o que você está ouvindo aqui, porque no final de todas as coisas eles serão o que nós planejamos para eles. Nós temos dificuldade de se entregar, mas essa verdade cravada aqui
é para todos nós. Porque talvez no futuro a pergunta que vai ressoar em nossos ouvidos é: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Perder a sua alma. O que Jesus está fazendo, irmãos, dizendo isso, ele está expondo essa insensatez da troca que o mundo nos oferece. Ele nos oferece tudo que desejamos, tudo que almejamos, ele nos oferece conforto, ele nos oferece satisfação dos desejos, mas ele nos oferece perdição. Esse é o resultado. Jesus manda a gente renunciar, abandonar e entregar, mas ele nos oferece salvação. É estranho, mas a gente tem que repensar. Qual seria o lucro de ter uma vida totalmente fora de Deus, longe de Deus? Qual seria a vantagem de uma vida totalmente de sucesso segundo o mundo, se o preço fosse a sua alma? Valeria a pena? Seria bom o resultado? O que a gente ia ter? Não valeria a pena, irmãos. Talvez nesse momento você esteja pensando assim: é melhor não tomar decisão nenhuma agora não. Melhor pensar bem mesmo. E depois que eu tiver uma decisão melhor, aí sim eu me entrego e vou andar com ele. Fique tranquilo. Porque nesse momento nosso coração começa a nos enganar, achando que esse lugar do conforto é a melhor opção. Mas existe recompensa aqui. E é uma recompensa gloriosa. Porque essa recompensa é a vida do próprio Cristo em nós. Se o custo é tudo, qual é a recompensa? Se não é a metade, qual é a recompensa? A recompensa de perder a vida para Cristo não é um vazio, irmãos, mas é plenitude gloriosa. É estar cheio dele, na presença dele. O objetivo final é Cristo em nós. E isso vale muito a pena. Não é simplesmente perdão dos nossos pecados, não é simplesmente nos aliviar um pouquinho, mas a promessa aqui é transformação completa. É uma metamorfose de verdade. É de verdade você ser, como diz Paulo, predestinado para ser conforme a imagem de Jesus. A imagem dele, a imagem do Filho de Deus. A grande recompensa de renunciar, de abandonar, de tomar a cruz na sua vida é se tornar parecido com Jesus. Tu acha que tem algo mais valioso do que isso? É ser parecido com ele, ter um coração inclinado ao coração dele, é deixar de ser folheado a ele e ser como ele, porque ele habita em nós e vamos nos tornando como ele é. E é claro que um dia será de forma plena isso tudo em nós. Essa transformação espiritual que é gerada é de verdade sermos transformados de glória em glória segundo a sua imagem. Transformados de glória em glória segundo a sua imagem. É por isso que o eu precisa morrer, é preciso ser crucificado, é preciso abandono, é preciso renúncia, porque nada do eu, da nossa carnalidade, presta e será aproveitado, porque ele vai nos transformar em uma nova pessoa. E ele faz isso. Contemplando a glória do Senhor. Contemplando a glória do Senhor. Nós seremos a cada dia transformados. De glória em glória. Contemplando a glória do Senhor. Seremos transformados. Nossos olhos se voltam para Ele. Nada mais está atraindo o nosso coração. Fixamos nossos olhos e os nossos corações em Cristo e começamos a refletir o que estamos vendo. Porque, irmãos, pense bem no que você está refletindo hoje. O seu reflexo hoje
com as pessoas que vivem perto de você é o reflexo do que você está contemplando. Você está refletindo o que seu coração está cheio. Você está refletindo o que você está enxergando. Não tem como a gente ser anti-reflexo. A gente até tenta enganar, mas todos nós estamos refletindo sempre o que estamos vendo. Sempre os outros estão olhando para a gente e estão vendo o que estamos refletindo. Não tem como esconder isso. Aqui, irmãos, existe uma promessa para todos nós e uma recompensa. Que corações fixados nele, naquele que é o objeto da nossa fé, mas que também é o arquiteto que está trabalhando em nós, que está transformando as nossas vidas, nos convida a uma entrega total a Ele que é o único caminho. Os nossos caminhos alinhados ao dele, para que Ele dirija as nossas vidas de verdade. A recompensa de uma entrega total e de um abandono é o próprio Cristo. A sua beleza, a sua face, a sua glória em todos nós. O convite para todos nós, segundo o texto que nós estamos lendo, é abandonar de verdade, irmãos, o cristianismo folheado a Jesus. É abandonar de verdade e se arrepender sem negociar nada. Eu te entrego isso, mas eu fico com isso. É uma renúncia total que envolve também a nossa própria salvação. Porque talvez nesse momento você esteja agarrado em alguma coisa. E nesse momento você precisa escolher o que você quer perder. O que você quer perder. A todos nós que somos salvos em Jesus, que já tomamos a nossa decisão por Ele. O propósito da nossa fé, irmãos, não é o conforto. Não é uma caminhada confortável. Mas é sermos conforme o Filho, parecidos com Ele. Talvez o conforto já se tornou um ídolo em nossos corações e a gente está gostando dele. E é por isso que a gente não consegue levantar dos nossos sofás e camas espirituais e tomar a nossa cruz. E aí vivemos caindo, vivemos frustrados. Quais são essas áreas da sua vida, de carreira, relacionamentos, seus sonhos, seus projetos, suas finanças, que você está tentando ganhar o mundo em vez de seguir radicalmente a Jesus, que está te levando para longe dele? E que é o que você está refletindo nos seus olhos. Se entregar não é fácil. Mas hoje, qual vai ser a sua resposta? Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, talvez levando em conta o preço, a mensagem é muito mais radical. Porque ele não está prometendo, como eu disse no início, uma vida fácil, mas uma vida real, uma vida verdadeira. A salvação é de verdade um dom gratuito. É grátis para a gente, não nos custa nada, porque Ele fez todo o trabalho. Ele pagou o preço, custou muito para Ele. Recebemos pela fé, crendo em Jesus. E isso pode ser gerado uma fé genuína em nós. Mas você também terá que se entregar. E vai lhe custar muita coisa. Vai lhe custar muita coisa. Mas a recompensa, irmão, é grandiosa e poderosa. Se eu soubesse, e se eu pudesse, entrar numa máquina do tempo e voltar lá na esquina da rua D e falar para o garoto que estava lá sentado, ouvindo os pregadores que passavam, o que eles falavam, e eu falar: vai logo, cara. Vai logo, cara. Se eu pudesse voltar no culto onde eu estava e que eu escutei: enche o teu vaso de azeite e vem. Deus está te chamando para viver para Ele. E eu pensei: vou ter que largar o trabalho, tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Sabe o que eu falaria para ele no ouvido dele? Vai embora, vacilão.
Existe algo glorioso na caminhada. Não duvide. Não tem nada para você aí. Vai embora. Eu ouvi ele dizer: vinde a mim. Mas eu escutei ele também dizer: vem e segue-me. E indo eu também escutei: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem. Largue tudo, Alex. Irmãos, e enquanto eu caminhei debaixo dessas palavras de Jesus, eu fui recompensado com a salvação, com as oportunidades que no meio da caminhada me foi dada. Deus me deu uma esposa, Deus me deu filhos, e tudo que falaram que eu não ia ter por obedecer essa voz, o Senhor me deixou de boca aberta com as coisas que ele fez, porque existe de verdade recompensa para quem toma a sua cruz, para quem abandona a sua vida. E a promessa teria que ser ao contrário: aqueles que renunciam, aqueles que entregam, aqueles que abandonam, aí sim vão ter uma recompensa, e não ao contrário, prometendo um monte de coisa para as pessoas entregarem a vida a Jesus. Talvez você esteja preocupado porque Deus já esteja falando com você o que você tem que abandonar, o que você tem que deixar. Mas a realidade é que temos que sair daqui, ou antes de terminar o culto, entender isso, que aproveita você, com seus planos, seus projetos, sua vida, tentando ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta? Qual é a sua resposta do que você acabou de ouvir? Qual é a sua resposta? O que você vai dizer para ele? Eu escrevi aqui, mais ou menos, a minha oração e a minha resposta para Jesus, antes de sair de casa. Eu disse para ele: eu preciso deixar de ser egoísta todo dia e encarar as partes difíceis que aparecem para mim quando eu decido te obedecer. Me ajude a entender essas coisas, Senhor. Quando eu tento me proteger e me garantir, é aí que perco de verdade. E eu estou cansado de perder. Mas quando eu arrisco por amor a você, quando perco a minha vida por causa do teu reino, é aí que ganho tudo o que importa. E eu botei: obrigado por ter feito de mim um pastor, um missionário. Obrigado por ter me dado a Michele, os meus filhos. Obrigado pela Igreja do Calvário na minha vida, Senhor. Abre os meus olhos todas as vezes que eu estou correndo atrás de status, dinheiro, reconhecimento. Me mostra a verdade, Senhor. Nada disso vale a pena, porque só me afasta do Senhor. Nenhuma conquista, Senhor, paga o preço de me perder do Senhor. Eu não quero ter que voltar toda hora. Eu quero ficar, eu quero permanecer. Me dá coragem para viver esse caminho. Menos eu, mais você. Menos medo, mais entrega. Menos mundo, mais eternidade. Me guie pelo Espírito, para que mesmo quando a cruz parecer pesada, eu lembre de seguir você. E nunca me deixe esquecer que a vitória e a recompensa verdadeira está quando eu sou vencido, quando eu me entrego, quando eu estou perdendo para o Senhor a minha vida. Essa é a minha oração. Essa foi a minha oração. E nesse momento, faça a sua. Se você quiser dobrar o joelho, virar cambalhota, vir aqui à frente, eu não sei. Mas pelo amor de Deus, de tudo que você ouviu durante essa série e que você ouviu agora, está na hora de você dar uma resposta. E Ele está te convidando. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e segue-me. E todo aquele que tenta ganhar a sua vida, perde.
mas quem perde a vida para mim, ganha. Curve sua cabeça e ore ao Senhor.